Boa noite, gente, tudo bem? Aos que não me conhecem, eu me chamo Tiago, eu sou educador, mídia ativista e também escritor. Vou começar esse novo projeto aqui, que está intitulado Comentário Geral de um Cidadão Comum, pela necessidade de se dialogar de forma mais contundente e livre de amarras, como a grande mídia institucional, temas do nosso cotidiano e que principalmente nos afetam nos nossos empregos, nas conversas de bar, enfim. Minha ideia com esse projeto é que eu possa falar de forma clara, de forma lúcida e de forma pontual questões que permeiam a nossa vida. Então, como educador, não poderia me furtar a dois temas para que pudesse iniciar esta conversa aqui, ou esse comentário geral, como eu coloco, né? Que é a questão do desmonte da educação e da cultura. Então, nos meus estudos, né, uma coisa que fica evidente é que as primeiras coisas a serem desmontadas durante regimes de inspiração ditatorial, fascistas, ou até de regimes declaradamente fascistas, como está acontecendo agora, né, aqui no nosso país, como o governo de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, ou das pessoas que não declaram, mas têm características muito parecidas e pontuais, né? Como é o caso aqui na Paraíba também, que nós encontramos as características do bolsonarismo, consequentemente dos governos ditatoriais, que são a perseguição, as características elencadas, né? Perseguição, o desmonte da cultura e o desmonte da educação. Por que eu resolvi começar por perseguição, gente? Perseguição é o que eu sofro, né? Eu sou uma pessoa que, por ter posicionamentos contundentes e por ser funcionário público e de cumprir o meu papel de estar denunciando certos abusos, então a maioria do meu combate é a forma de como é feita a educação em tempo integral aqui na Paraíba, que infamemente ela é colocada como escola cidadã integral. Cidadã não tem nada, né? Nós encontramos uma falta de participação da comunidade dentro da escola cidadã integral. Encontramos também muitos cargos políticos incompetentes que não conhecem a realidade da escola e que mais estragam o nosso papel em sala de aula de formar jovens conscientes. E também a grande intervenção de instituições já conhecidas aí por apoiar a privatização do sistema educacional, como o Instituto Lema, Instituto Natura, entre outras coisas, que foi um dos grandes responsáveis, tal qual como está a implantação aqui na Paraíba da escola integral, que começou no governo de Ricardo Coutinho e continua hoje com o herdeiro, né, do que foi construído por ele, que é João Azevedo, que está mostrando aí a cada dia mais aqui veio. Mas isso aí são temas para próximos programas, né, que eu estou fazendo aqui. E eu gostaria de trazer nesse primeiro programa uma conversa sobre essa questão, né, que me inspirou a fazer esse programa, que é o desmonte da educação e da cultura. Que na Paraíba, por exemplo, nós encontramos uma depredação grande dos aparelhos culturais aqui no estado. Campina, que é a cidade onde eu resido e é a cidade por onde eu circulo, encontra-se um abandono muito grande dos museus, também dos aparelhos culturais, como o Cine São José, o Espaço do Capitólio, o Museu de Arte e Cultura da UEPB também está abandonado, em detrimento a outras coisas, né? E nós vemos um crescente apoio ao neopentecostalismo aqui na cidade, não é de hoje. Então, enquanto falta dinheiro para a cultura, o neopentecostalismo, para fazer seus grandes espetáculos públicos, recebe verba, recebe apoio, recebe aparato do Estado para estar mantendo os seus serviços. Enquanto a cultura popular e os representantes da cultura popular, nós não encontramos isso, né? Então é um claro posicionamento, isso eu vou trabalhar para vocês, fascista, de desmonte da cultura. A nível nacional, vocês viram que o Ministério da Cultura foi uma das coisas afetadas. Temos um projeto de ator como que não entende nada de políticas públicas voltadas para a cultura, nem da própria cultura em si, que sempre foi um ator medíocre, que foi o Mário Frias. E na educação nem falo para vocês, né? O que ficou escancarado foi a questão da conservação das escolas na pandemia. Tem escola voltando aqui na Paraíba sem condições, professores sendo pressionados a voltar, e são temas
que eu irei falar em próximos programas. Hoje eu vou trazer para vocês, a nível nacional, né, como anda o desmonte da educação. Então, eu vou falar para vocês um pouco da famigerada PEC 32 e da famigerada também PEC 23, que está sendo conhecida como PEC do calote. E, por coincidentemente, tem um grande apoiador dessa questão, que é o deputado Hugo Mota, que ajudou diretamente e indiretamente a fazer mais esse ataque ao serviço público e a uma educação de qualidade, né, com essa questão dos precatórios. Mas vamos traduzir um pouco para vocês essas duas PECs. Para quem não sabe o que é PEC, gente, PEC é um projeto de emenda à Constituição, ou seja, um projeto que tem um efeito de lei, de modificação da Constituição Federal, no qual esses dois projetos eles são diretamente ligados à educação, né? Um deles é a PEC 32, que está ligado diretamente ao desmonte do serviço público, a tentativa de privatização do serviço público. Mas se nós observarmos bem onde se dá esse processo em larga escala, como por exemplo, se nós pegarmos o número de contratados aqui na Paraíba e de cargos de confiança, nós vamos ver um aumento exponencial também dos casos de assédio moral cometidos por esses mesmos agentes. Ou seja, isso prova que os cargos de indicação política ele não tem nenhum critério a não ser o de tentar acabar e de colocar a passos largos o projeto de desmonte dos políticos que estão no poder, né? Então, ao pesquisar para trazer para vocês de uma fonte segura, né, que tem muita fonte aí com fake news, eu decidi entrar no site da minha instituição, que é o CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então ele traz dois textos importantes relativos a tanto a PEC 32, que é a PEC de desmonte do serviço público, como a PEC 23, que é conhecida como a PEC do calote, que é a de flexibilização dos pagamentos dos precatórios. Então vou ler aqui para vocês bem rapidamente, primeiro falando sobre a PEC 23 e depois sobre a PEC 32, né? Lá a matéria diz o seguinte, gente, matéria do dia 25/10, né? Calote à vista, comissão aprova limite de pagamento de precatórios. Então vou ler aqui para vocês um pouco desse resumo muito importante aqui trazido pela CNTE. Nesta quinta-feira, dia 21, Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, por 23 votos contra 11, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 23, que limita o pagamento de precatórios, permitindo descontos e reajuste pela taxa Selic. A proposta abre caminho para o governo federal parcelar o pagamento dos precatórios. Ação judicial transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, que deve ser pagos pelo governo em 10 anos. O texto aprovado é o substitutivo do relator deputado Hugo Mota, do Republicanos Paraíba. Ter um precatório expedido significa ter um crédito com a Fazenda Pública, seja ela um ente federal, estadual ou municipal, formado através da ação judicial transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, que devem ser pagos pelo governo. Desse modo, é contrário à decisão do Poder Judiciário. Deputados contrários à PEC afirmam que a proposta tem motivos eleitorais, além de significar um calote no pagamento de dívidas do governo, desequilibrar as contas públicas e desviar recursos que seriam destinados à educação. O deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, engrossou o coro do argumento da oposição, no qual, citando o deputado, não é um auxílio para o Brasil, o que estão propondo é uma bolsa eleição. O ajuste vai além apenas para o próximo ano, vai valer apenas para o próximo ano, que é o ano da eleição. Não podemos admitir a intervenção política em cima de programa com certificado para desenvolvimento social e econômico, afirmou. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação se manteve contrária à PEC 23. Ao propor calote aos precatórios federais de grande monta, o governo desrespeita as decisões do Poder Judiciário, afronta os detentores dos precatórios, na maioria estados e municípios, e ataca mais uma vez a educação pública. Assegura. O texto segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados, onde deve ser aprovado em 2 turnos de votação. Então, gente, a CNTE está fazendo um trabalho aí de protesto contra a PEC 23, no qual temos representantes aí que estão em Brasília, tanto da CNTE como do Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Paraíba, como o Sintab, que é o do município, que é um grande sindicato também parceiro das lutas, como a CUT, a CTB, a CSN,
que estão todos em cima desse grande desmonte que estão acontecendo, sempre ligado à educação, que é quem paga essa questão, né? Sempre quem acaba levando nas costas as dívidas e quem sofre todas as consequências desse desmonte. Dado aí, vocês viram aí os últimos cortes de 80% a 90% do orçamento do CNPq, toda a problemática de realização do Enem, aí que vocês estão vendo. E para terminar e não ser uma coisa muito extensiva, vou ler aqui outra matéria do CNTE, que é uma matéria agora relativa à PEC 32, que é a de desmonte do serviço público. Então isso foi uma matéria do dia 25/10, está lá no site do CNTE. Vou ler aqui para vocês um pouco do resumo para que vocês possam entender o que é que se passa atualmente, né? Isso aqui com certeza não sai tão explicado na grande mídia. Então vamos lá. A matéria está: novo relatório da PEC 32 mantém desmonte do Estado e precarização aos servidores. Foi lido na Comissão Especial da Câmara dos Deputados na manhã desta quarta-feira, dia 1, o relatório do deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, relator da PEC 32, que trata da reforma administrativa nas 3 esferas. O núcleo de destruição dos serviços públicos e de ataque aos direitos dos servidores está mantido no mais recente texto em debate no Parlamento, podendo ainda outros pontos, até o momento excluídos, serem retomados durante os debates e as votações, tanto na comissão como em plenário. O caminho para a mercantilização e privatização dos serviços públicos se mantém aberto com a permanência do artigo 37A, o principal mecanismo de desmonte do Estado brasileiro. Este artigo permitirá a concessão de serviços de educação, saúde, assistência social, entre outros, a entidades da sociedade civil e empresas privadas com ou sem fins lucrativos. E a contratação através dessas entidades e empresas dispensará o concurso público, predominando as indicações políticas, e manterá os futuros contratados sem quaisquer vínculos com a administração pública. Ou seja, onde hoje se tem servidores efetivos ou temporários, amanhã poderá haver terceirizados, intermitentes ou qualquer outra espécie de contratação permitida pela CLT e leis esparsas, a exemplo das regras super precarizadas em trâmite no Senado, através da MP 1045, que admite a contraprestação de serviços através de bolsas, sem férias, sem previdência, sem FGTS, sem vales-refeição e transporte, e sem 13º salário. Embora o atual texto tenha suprimido o vínculo de experiência como etapa do concurso público e admitido uma espécie de estabilidade flexível aos futuros servidores, esses não são propriamente motivos para se comemorar. Além de estipular as parcelas público-privadas, a PEC privilegia dos contratos não efetivos com a administração pública, especialmente os temporários, que ganham relevo no atual parecer e que serão regulamentados a posteriori. Em relação à estabilidade dos futuros contratados, o texto admite a demissão por desempenho em processos de avaliação obrigatórios e periódicos, além de prever a demissão em cargos obsoletos. Os atuais servidores também serão submetidos a avaliações periódicas, além de prever a demissão em cargos obsoletos, podendo ser demitidos por insuficiência funcional. No caso de extinção de cargos, os servidores atuais aguardarão novas designações com remuneração proporcional ao tempo de serviço. O relator manteve a supressão de direitos, como adicionais e progressões nas carreiras, por tempo de serviço, pagamento retroativo de remuneração ou parcelas indenizatórias, concessão de licença-prêmio, licença, assiduidade e outras vinculadas ao quadro e outras vantagens. E esses cortes de direito, diferente do que sugere o texto do parecer, também afetarão os atuais servidores, artigo 5º, caso os planos de carreiras vigentes até a promulgação da reforma sejam posteriormente alterados. A PEC 32 mantém a possibilidade de redução de salários e de jornada para os cargos não exclusivos de Estado, antes denominado de carreiras típicas.
Apenas esses servidores possuem garantias de contratação efetiva por concurso público e estabilidade mais sólida. Fazem parte do rol das carreiras exclusivas: segurança pública, representação diplomática, inteligência de Estado, gestão governamental, advocacia pública, defensoria pública, elaboração orçamentária, processo judicial e legislativo, atuação institucional do Ministério Público, manutenção da ordem tributária e financeira e exercício de atividades de regulação, de fiscalização e de controle. A votação do substitutivo na comissão especial deve ocorrer na primeira quinzena de setembro, seguido depois para o plenário da Câmara, que é o que o pessoal está fazendo pressão em Brasília para que não passe, né? E é preciso redobrar a mobilização contra essa proposta extremamente prejudicial para a população e para os servidores públicos do país. Ou seja, gente, os ataques estão vindo em larga escala, né? Como a gente se informar, lutar. Por isso está aí a importância de nos incluirmos das nossas entidades de classe, principalmente os sindicatos, que têm o nosso poder de representação, e nos engajarmos nessa luta que é de ataque ao serviço público como um todo. Então, não podemos deixar que o fim da estabilidade funcional ela passe assim, do jeito que estão querendo, e temos que pressionar esses políticos, e a melhor forma é pressionar através de um voto consciente. E um voto consciente seria não votar nesses candidatos que estão participando dessa pataquada e desse ataque ao serviço público. Então, gente, encerro esse primeiro programa por aqui. Lembrando que o nome desse programa é Comentário Geral de um Cidadão Comum. Então, ainda não tem prazo de quando virar o próximo, mas eu espero que em breve, né? Peço a vocês que ajudem aí na produção desse conteúdo. Apenas curtam, compartilhem e repassem para o maior número de pessoas possíveis. Curtam minhas redes sociais também, para fortalecer esse trabalho informativo e que eu possa crescer cada vez mais na minha produção. Então agradeço a vocês aí o apoio, a quem me apoia sempre nos meus projetos, e seja bem-vindo aí quem não conhece, e continue me apoiando aí para que eu possa continuar informando mais e mais pessoas. Agradeço e até o próximo.